Bom, vamos fazer o nosso repasso sobre diabetes mellitus. Tem muita informação importante aqui, pessoal, e é um tema que pode sim cair na nossa prova. Dentro dos sinais e sintomas, não vai ser pergunta de prova, os sinais e sintomas clássicos: polidipsia, que essa sede anormal, polifagia, poliúria, enurese noturna, perda rápida e inexplicada de peso, tudo é sintomas clássicos. Tem outros sinais que pode ter prurido vulvar, pode ter aumento de risco de infecções fúngicas, cicatrização lenta. Então tudo isso aí são características da diabetes mellitus. Então as manifestações clínicas está falado. Bom, como que a gente faz o diagnóstico? Quais são os critérios laboratoriais para se fazer o diagnóstico? Bom, nós temos aí a glicemia em jejum, a glicose 2 horas após a sobrecarga, né, que é o TOTG, TOG, e a glicose ao acaso, e a hemoglobina glicada. Então nós temos que saber todas elas, fique muito atento a isso aí. Menos de 100, 100, 126, mais de 126, menos de 140, 140, 200, mais de 200. A glicose ao acaso mais de 200, 5.7, 5.7, 6.5, 6.5. Se você não entendeu isso aí, tem que decorar desse jeito para você levar para a prova tranquilo. Se já sabe, beleza, vida que segue. Mas nós precisamos sim saber como faz o diagnóstico. Bom, diante de uma pessoa que tenha sinais e sintomas, um resultado já é suficiente. Se a pessoa é assintomática, ela precisa de pelo menos duas informações, ou seja, glicemia de jejum com glicose ao acaso, ou o teste oral de tolerância à glicose com a glicose em jejum. Pode ser os dois no mesmo resultado, ou pode ser de exames diferentes. Tá? Então, beleza. Sobre essa questão, vou até mostrar aqui no meu esquema, esse desenho. Quais são os fatores determinantes para diabetes mellitus e hipertensão arterial? Quais são os fatores intrínsecos? Quais são os fatores relacionados ao estilo de vida? Que são os fatores proximais? Os intermédios, que aqui até coloca fatores proximais e intermédios, mas é sempre assim, aqui é o proximal, aqui o intermédio e esse é o distal, né? Então, quais são os fatores proximais? Então, vou citar alguns aí só para quem estiver repassando aí na reta final. Bom, sobre os fatores intrínsecos, super tranquilo: sexo masculino, idade mais de 45 anos, negros, pré-diabéticos, pré-hipertensos, quem tem triglicerídeos mais de 250. Os fatores proximais aí relacionados ao estilo de vida: alta ingestão de sal, alta ingestão de álcool, polifarmácia, sobrepeso, sedentarismo. Sobre os proximais, sobre os intermédios, que está relacionado ao contexto familiar e sociocomunitário, é a infraestrutura, a violência doméstica, a baixa escolaridade, o desemprego, baixa renda. E quando se fala nos fatores distais, são as condições socioeconômicas e culturais e ambientais que quem nos ajuda a garantir tudo isso aí é através dos programas do SUS, as ferramentas do SUS. Beleza? Então vamos dar sequência. Quais são os exames de rotina que a gente tem que solicitar? Hemograma, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, potássio. Existem alguns exames específicos que você pode solicitar para buscar outras causas, outras entidades que podem estar manifestando junto com a diabetes. Quando a gente pensa em diabetes, por exemplo, tipo 1, a gente tem que solicitar o TSH, porque pode ter manifestações autoimunes da tireoide também. Então, o TSH alto ou baixo pode falar alguma coisa para a gente. Junto com o T4, aqui não cita, mas é a dupla, né? TSH e T4. Para situações em que mais de 65 anos, temos que avaliar a função hepática, TGO, TGP, gama-GT, ok? E para quem faz uso de metformina, temos que avaliar a B12, porque a gente sabe que nessa ação aí de antagonizar o ácido fólico, temos que avaliar a B12. Beleza? Bom,
Sobre recomendações, vamos agora começar uma chuva de recomendações. Para quem é diabético e tem doença renal crônica, estágio 3B, e agora eu sou capaz de me aventurar que o 3B é menor do que 30, né? Entre 30 e 15. Então o 3B, quem tem a taxa de filtrado glomerular lá entre 30 e 15, ele tem que fazer exames anualmente de cálcio, de fósforo, de PTH, de proteínas totais. Quem já está com estágio 4, é isso, vamos lá, vou ter que fazer aqui, 90, 60, 45, 30, 15 e menos de 15. Estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, isso. Quem está com uma taxa de filtrado entre 15, entre 29 e 15, né? Esse paciente já tem que trimestralmente, 4, lembra de 3, tem que solicitar creatinina, ureia, cálcio, e semestralmente paratormônio, fosfatase alcalina. Existem algumas recomendações aí. Lembrar que pacientes com doença renal crônica, a partir do grau 3B, ele já tem que solicitar anualmente o teste para hepatite B, o anti-HBS. Então, qual que é o acompanhamento longitudinal? A base desse acompanhamento longitudinal. Bom, sempre que possível, a equipe de APS deve agregar a equipe multiprofissional, então isso é frase importante. A diabetes e a hipertensão, pela diversidade de fatores e complexidades, deve ter uma ação multiprofissional desde o início, beleza? E agora, ponto importante, galera. Riscos. Temos que avaliar o risco desse paciente, que a gente, segundo esse novo manual de diabetes e hipertensão, ele classifica assim, como essa importância de você saber classificar o risco desse paciente em risco muito alto, risco alto, intermédio e baixo. E essa classificação ela vai garantir para a gente segmento, como deve ser feito o segmento desse paciente. Por exemplo, paciente de risco muito alto e alto, esse paciente tem que ser acompanhado a conduta desse paciente tem que ser compartilhado com o atendimento ambulatorial especializado. Então, quem é o muito alto risco? Risco muito alto. É aquele paciente que já tem registrado uma doença arteriosclerótica significativa. E aí, quando a gente fala isso, o que eu estou falando? Que se tem uma obstrução maior ou igual a 50% em qualquer território arterial, ou se tem diagnosticado uma doença aterosclerótica coronária, ou se tem diagnosticado uma doença cerebrovascular ou vascular periférica. Esse paciente já é risco muito alto. Ok? Tem até uma outra situação que eu anotei durante meu primeira passada na matéria aqui, mas depois eu acho essa questão de que tem uma outra informação que a gente já classifica ele como risco muito alto. Beleza, e o paciente com risco alto? Quem que é o cara do risco alto? É aquele paciente que já tem na família história de hipercolesterolemia familiar, já tem doença renal crônica diagnosticada, ou seja, se tem doença renal crônica, e aqui, quando ele fala em doença renal crônica, registrada com uma taxa de filtrado glomerular menor do que 60. Então, se ele já é grau 3A, ele já é paciente de risco alto. O risco intermediário é o paciente que a gente vai colocar ele como ausência de condições agravantes de risco. Ele é diabético mellitus tipo 2, sem grandes problemas. E aí, o intermédio e baixo fica tudo num pacote só. A gente sabendo o alto e o muito alto, que é ele que vai me ajudar a definir a periodicidade, né, das condutas. Por exemplo, o paciente que tem risco, o alto e muito alto risco,
O atendimento tem que ser compartilhado entre as equipes multiprofissionais. Isso é importante, enquanto o paciente de intermédio deve ser favorecida pelas estratégias em atendimento em grupo voltado para o fortalecimento do autocuidado, então tem uma diferença aí. A meta de pressão arterial, se ele está em risco alto ou muito alto, a meta é manter menor do que 130/80. Se ele está com risco cardiovascular aí moderado ou baixo, a meta dele é 140/90. Então, ou seja, lembre-se desse caso, desse valor, 130/90. Paciente que já tem doença renal crônica, 130/90. Ok? Esse valor aqui é importante a gente guardar para a gente. Então, qual é o manejo? Qual que é a conduta desse paciente? Bom, a gente tem que elaborar o monitoramento do plano de cuidado, elaborar, né, o plano de autocuidado, vigilância contínua. E aí, nós temos, vou até adiantar para falar sobre eles, aproveitar o gancho, que é qual a metodologia do 5A. 5A, isso tem cara de prova, metodologia do 5A para o autocuidado, a base do tratamento em ajudar essa pessoa, né, que o autocuidado e o estilo de vida pesa totalmente nessas doenças, né, diabetes e hipertensão arterial. E aí a gente decorou da seguinte forma, eu e a Samara. Bom, eu e a Samara fechamos um acordo para que eu vou dar assistência para ela e vou dar aconselhamento. E ela vai me acompanhar e me avaliar. Então fechamos um acordo em que eu vou dar assistência e aconselhamento. Eu dou assistência e aconselhamento. Ela vai me avaliar e vai me acompanhar. Então esses são os 5 As. Acordo, vou trazer para cá de novo. Acordo, aconselhamento, avaliação, assistência e acompanhamento. Ok. Vamos voltar aqui. Bom, essa questão do manejo, como preocupado com essas questões abertas, eu estou muito preocupado com as questões discursivas, que são só 5 questões, e se por um azar você não ir bem em 2, você praticamente perdeu tudo que você fez, né? Então, a preocupação total nessas questões discursivas, aí fica buscando todas as possíveis situações que possa aparecer para a gente durante a prova, né? A avaliação inicial, sempre na APS, lembre-se disso. Toda vez é uma avaliação clínica, exames complementares e você vai investigar fatores de risco. Então, isso aqui é um pilar nessa primeira avaliação. Avaliação clínica, exames complementares e investigação dos fatores de risco. A partir disso aí, você investigou, você tem a estratificação de risco, aquilo que a gente falou. Se é um paciente de alto risco e muito alto risco, ele vai ser avaliado com o auxílio complementar das equipes de atenção ambulatorial. Se esse paciente é muito baixo ou intermédio, ele vai ter uma ajuda, mas não vai ter esse acompanhamento tão de perto aí. Bom, sobre rastreamento clínico laboratorial. Então, o paciente ele tem que passar por rastreamento da função renal, da função ocular, né, a visão, fazer um exame, a fundoscopia, buscando achados que podem falar a favor de uma gravidade da doença da diabetes. Bom, então os critérios para o rastreamento da diabetes tipo 2 em indivíduos assintomáticos. Quando a gente vai fazer rastreamento para diabetes tipo 2 em pacientes assintomáticos. Se tem maior ou igual a 45 anos, já está indicado fazer o rastreamento do diabetes tipo 2. Ou em qualquer idade, se tem sobrepeso ou obesidade, ou seja, se tem um IMC acima de 25, já é sobrepeso, então já tem indicação de fazer o rastreamento. Se é sedentário, se é hipertenso, se tem doença cardiovascular, se está com o colesterol bom, menor do que 35, ou os triglicerídeos, maior do que 250, se faz uso crônico de corticoides, se é tabagista, raça e etnia de alto risco, por exemplo, latinos, negros, esses pacientes têm que fazer um rastreamento um pouco antes aí. Mas a idade de corte maior ou igual a 45 anos, pacientes assintomáticos. Beleza?
Bom, dentro da avaliação dos 5As, né, o acordo eu vou dar assistência e aconselhamento, e a Samara vai me avaliar e me acompanhar. Dentro da avaliação, você tem que avaliar tudo: nível de atividade física, se faz uso de tabagismo, uso de álcool, sinais de depressão, beleza? Vamos lá. Sobre essa parte aqui de critérios de diagnóstico, bom, aqui tem aquelas orientações de como deve ser feito os exames, né? A glicemia em jejum sempre 8 horas antes para fazer esse exame. O teste de glicose também, o TOTG também menos de 8 horas, tem que fazer 8 horas de jejum. E a hemoglobina glicada, né, ela é bacana aí porque ela garante um resultado mais fidedigno. Beleza, exames de rotina a gente já falou. Vamos para frente. Sobre qual que é a proposta terapêutica para pacientes portadores de diabetes mellitus. Bom, se está com uma glicemia mais de 300, associada a uma cetoacidose diabética com um estado hiperosmolar, tem que internar. Beleza. Se tem manifestações clínicas leves, está com uma hemoglobina glicada menor do que 7,5, a glicemia está menos de 200, sintomas leves ou ausentes, ausência de outras doenças agudas, você vai entrar com metformina, monoterapia. Então, menos de 7,5 de hemoglobina glicada, sintomas leves, não tem outras doenças associadas, metformina. Se está o paciente com uma hemoglobina glicada de 7,5 a menos do que 9, porque mais de 9 é um valor de corte para a insulina, menos de 9, glicemia menos de 300, ausência de critérios para gravidade. Nesse caso, a gente vai entrar com metformina em terapia combinada com a gliclazida, que é o que está no protocolo, tá? Tem a glicazida. Tem outras opções, né, de tratamento, isso aqui é o que está no protocolo. E ainda, dentro da conduta, modificação do estilo de vida. Então, vamos mudar esse estilo de vida aí, rapaz. Se está com uma insulina, uma glicemia glicada, uma hemoglobina glicada mais do que 9, ou tem uma glicemia mais do que 300, ou teve uma perda de peso significativa, sintomas graves e significantes dessa diabetes, quais são elas? O pé diabético, a fundoscopia já apresenta sinais aí de lesões, a gente vai falar. Esse paciente já está com uma taxa de filtrado glomerular comprometida, está tendo já, né, sinais de proteinúria. Esse paciente vai entrar com insulina parcial ou intensiva, conforme o caso. Então, você pode associar a insulina com a metformina no início ou a insulina como todo. No caso, a insulina, a gente fala, vamos dar sequência na questão de como poderia ser feito a metformina e com a insulina. Bom, sobre o tratamento da hipertensão após confirmação diagnóstica. Isso aqui ficou solto no material, mas ficou solto, né? A gente está falando de diabetes, mas é numa sequência em que essa hipertensão e diabetes eles são muito parceiros. Então está falando aqui, se é um paciente hipertenso estágio 1, ou seja, tem mais de 140 até 159, e com risco cardiovascular baixo, o tratamento não medicamentoso durante 6 meses. Ok, pessoal? Então, se é um paciente com estágio 1 e com risco cardiovascular baixo, não tem nada que me assusta no caso clínico, primeiro eu vou tentar para ele com 6 meses, mudanças no hábito de vida, alimentação, autocuidado. Se esse paciente também é estágio 1 e tem um risco cardiovascular intermédio, nós já falamos em outros repassos aí qual que é essa diferença entre risco cardiovascular baixo risco cardiovascular médio. Se ele está em estágio 1 e risco cardiovascular intermédio, nós podemos fazer um tratamento não medicamentoso durante 3 meses. Agora, se ele é estágio 2 ou 3, independente, ou ele tem risco cardiovascular alto, ou muito alto,
Galera, pessoal, agora que eu caí a ficha, a gente falou, foi no começo desse áudio, né? Maratona louca aí. Acabei de falar, oxe. Então, lembre-se lá, se ele tem risco alto ou muito alto, nesse caso está indicado entrar com o tratamento combinado, utilizando aí, né, a metformina associado a um outro medicamento. Aqui eles citam a glicazida, mas tem outras opções que a gente já vai falar. Beleza? Vamos para frente. Sim, lembrei do que eu queria falar sobre risco cardiovascular, alto risco. Né? O paciente tem diagnosticado hipertrofia de ventrículo esquerdo, e aí é aquela coisa que o eletro bate na nossa porta. O Sokolov. Você tem o índice de Sokolov, que me ajuda a falar. Tem os critérios de Cornell. Então, se você não deixa de dar pelo menos uma olhada lá, que é a soma, vou até lembrar aqui, acho que é a soma do... não vou lembrar não. Eu sei que é a soma do V1 com o V5, acho que é o R de V5 e o S de V6, a soma dos dois, acima de 25 milímetros, você está com índice de Sokolov, que é sinal de hipertrofia. Mas tem que dar uma passada nisso aqui de novo. Isso, só de ter hipertrofia de ventrículo esquerdo, ele já é considerado de alto risco, ele já tem indicação de entrar com o tratamento combinado. Ok? Beleza. Deixa eu para frente. Sobre retinopatia diabética. Sobre o estadiamento da retinopatia diabética. Então, o paciente, quais são alguns achados importantes aqui para a gente saber que são achados de retinopatia hipertensiva, falei de retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Por exemplo, se você tem um grau 4, esse paciente já tem edema de pupila. Se esse paciente tem hemorragia retiniana e exudados, ele é grau 3. É tudo crises, tudo manifestações de retinopatia hipertensiva. Se ele tem cruzamento arteriolar venular, ele já é grau 2 dessa retinopatia hipertensiva. E se ele tem estreitamento arteriolar, é do grupo 1. Sobre o pé diabético. Paciente que tem ausência de perda de sensibilidade protetora, ele é grau 0. Se ele tem perda de sensibilidade, ele é grau 1. Se ele tem perda de sensibilidade e mais deformidade no pé, ele é grau 2. E se ele tem já presença de úlceras, já tem história de amputação, já perdeu um dedinho, alguma coisa, ele é grau 3. Ok? E a conduta. Para os usuários com grau 0, acompanhamento pode ser realizado pela equipe da APS, com avaliação anual dos pés voltado para o fortalecimento do autocuidado. Para os usuários em qualquer alteração neuropática ou vascular, ou seja, risco 1, 2 e 3, o acompanhamento deve ser compartilhado com a equipe especializada. Estratificação e definição dos cuidados. Beleza? Então vamos embora para frente. Agora, sobre a vacinação, só informação básica aí, que não tem problema nenhum sobre as vacinações, ok? Nenhum problema. Sobre como deve ser a monitoração dos controles glicêmicos. A hemoglobina glicada, ela deve ser repetida a cada 3 a 4 meses. Em que situação? Durante a fase de estabilização, ele está organizando, está fazendo os ajustes, ou mudança no esquema terapêutico, 3 a 4 meses tem que repetir. Agora, se a pessoa está fazendo o tratamento, está com o controle glicêmico estável, a cada 6 a 12 meses. Sobre o automonitoramento da glicemia, fazer o automonitoramento. É interessante que a pessoa faça a cada 3 meses em casa esse automonitoramento. 7 medidas de glicemia ao dia e durante 3 dias. Então, tanto glicemia capilar, pré, pós, ao deitar, durante 3 dias. Então, a cada 3 meses
recomenda-se fazer isso. Ok? O que é isso aqui? Uma vez ao mês, 3 a 4. É isso mesmo. Os critérios para a estabilidade desse paciente, quando você fala que ele, quais são os objetivos, as metas terapêuticas, deixa eu mudar de folha aqui, pegar esse cantinho aqui, preciso ficar rabiscando alguma coisa, é importante, vocês já perceberam isso, né? Quais são as metas terapêuticas? É interessante que a hemoglobina glicada para adultos seja no máximo até 7. Para idosos, aceita 7,5 a 8. E para crianças e adolescentes, aceita até 7,5 como meta da hemoglobina glicada. A glicemia pós-prandial é aceitável para adultos, ela tem que ficar no máximo até 100. Desculpa, pré-prandial. Pré-prandial. Que eu falei 100 aqui, foi, tá doido? Nem eu. Pré-prandial para adultos 100. Já para idoso, aceita-se até 130 pré-prandial. Ok? Crianças, aceita até 145. Agora, pós-prandial, o máximo que se aceita em adultos é 160. Então, pós-prandial tem que ser no máximo 160, tanto para adultos e idosos. Ok? Então, beleza. Vamos para frente, é muita informação. Classificação do manejo da hipoglicemia, como deve ser a conduta da hipoglicemia. Bom, se é uma hipoglicemia menor do que 70 e acima de 55, pode considerar aí tratamento em casa mesmo, 50 miligramas de suco de laranja ou 5 gramas de carboidrato. Se é um nível menor de 54, considerar aí 30 gramas de carboidrato. Isso nada a gente está considerando pronto atendimento. Agora, se a pessoa está inconsciente, o material fala-se no mundo perfeito que se tenha glucagon em casa, fazer uso aí subcutâneo ou intramuscular, a pessoa deve estar orientada a fazer, saber olhar o nível de glicemia, faz o glucagon se ele está inconsciente. Só que se está inconsciente, faz o glucagon e leva para o pronto-socorro, né? E aí, se ele está com os níveis, se ele está bem grave, né, um evento grave, por exemplo, ele já está com tupor, inconsciente, sintomas glicêmicos graves aí, que para mim a pessoa acaba indo para o pronto-socorro bem antes, né? A pessoa de repente já está com taquicardia, sudorese, alteração de comportamento, eles acabam levando. Mas aqui no material cita que se é grave, vamos administrar 30 ml de glicose a 50% diluído em 100 ml de soro fisiológico a 9%. Então, 30 ml de glicose a 50%. Beleza. Bora para frente, hein? Não é brincadeira, não. Manejo da hiperglicemia. Como deve ser o manejo da hiperglicemia? A primeira medida nos portadores de diabetes 2 é conferir se as doses dos antidiabéticos orais podem ser aumentadas. É uma preocupação. Então, quais são os medicamentos que tem disponíveis aí? Tem, né, a metformina, que é o Glifage XR, tem ele na posologia de 500 miligramas, no postinho mesmo, na farmácia popular, e na Secretaria de Estado de Saúde tem de 850. Tem a família das sulfonilureias, que aí você tem o glibenclamida e esse gliclazida, tá bom? Ok. Nós temos aí, então, disponíveis também as insulinas, NPH, né, a regular, para poder fazer uso aí. Deixa eu ver o que mais pode ser importante aqui que eu marquei. Fala que um esquema prático para começar a insulina, caso se os antidiabéticos orais na dose máxima não está respondendo, você pode começar a considerar entrar com insulina. E um início bom é começar com 10 unidades de insulina e mantendo os antidiabéticos orais. Se persistiu, aí sim vai entrar com um tratamento NPH, 2/3 de manhã e 1/3 à noite. Beleza. Bom, fatores de risco para diabetes mellitus na gestação, né? Idade materna avançada, sobrepeso, obesidade, crescimento
Ok, beleza. Isso aí acho que tá todo mundo cansado de saber. Agora esse aqui eu vou até trazer para cá, achei super importante. Como deve ser a conduta diante de uma gestante num lugar onde você tem disponibilidade técnica, um mundo perfeito, onde você vai, começou o pré-natal antes de 20 semanas, mediu a glicemia, tá menos de 92, ok, vai repetir o teste oral de tolerância à glicose com 24 a 28 semanas. Porém, se é um paciente onde tem uma disponibilidade parcial, 85% da taxa de detecção, então, onde tem uma viabilidade financeira ou uma disponibilidade parcial de recursos. Nesse caso, você não tem o teste oral de tolerância à glicose, você vai seguir todo o manejo com base na glicemia em jejum. De forma que, isso aqui a gente não vai falar de novo, acho que está todo mundo cansado de saber como faz. Lembre-se, né, a primeira hora 180, a segunda hora menos de 153. Né? Então, a primeira hora ele vai ser diabético se tiver mais de 180 e na segunda hora se tiver mais de 153. Maior ou igual a 153. Tem que estar menor para poder descartar. Né? Então, sobre a conduta em lugares que não tem esse teste, você pode conduzir tudo com a glicemia em jejum, de forma que aquela mesma regra, de 92 a 95, diabetes gestacional, mais de 126, diabetes mellitus. Beleza? Ok. É muita, muita coisa. Sobre peso ideal que a gestante pode ganhar estando na gestante diabética, ou é só não, é para todos. IMC pré-gestacional, é isso mesmo? Se tem obesidade, ou seja, um IMC acima de 30, obesidade grau 1, ela pode ganhar no máximo 9 quilos. Se ela está no sobrepeso, né, de 25 a 29,9, ela pode ganhar no máximo 11,5 kg. Se ela está com peso adequado, que bonito, parabéns mamãe, ela pode ganhar até 16 quilos. E se ela está em baixo peso, está com IMC abaixo do normal, menos do que 18,5, ela pode ganhar até 18 quilos. Ok. Sobre quando está contraindicada a prática de exercício na gravidez. História de ruptura de membranas. Se está com ruptura de membrana, né, deve ser. Se está em trabalho de parto prematuro, sangramento uterino persistente após. Não, isso aqui é bobeira, galera. Desculpa a vergonha, são coisas demais que a gente coloca no material. Ok, vamos para frente. Eu acho que é isso. Lembrando que na amamentação não está indicado o uso de metformina, está indicado o uso do glibenclamida. Pode usar. E o glicazida não pode ser utilizado, né, na amamentação. Ok? Então valeu. É isso tudo. Vou parar aqui.